Qual que é o tema da lição? A igreja que nasceu no Pentecostes. Você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 do texto áureo. 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito, com E maiúsculo, a pessoa do Espírito Santo, para cumprir sua missão. Vamos para a leitura bíblica? Atos 2, de 1 a 14, uma leitura um pouco extensa, então acompanhemos, por favor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Palavra de Deus. Senhor, seja conosco, nos leve no estudo desta lição, com graça e sabedoria, dominados pelo Espírito, abrindo portas do entendimento, da palavra, da fé, do renovo, e dando-nos graça para nos colocarmos no centro do teu querer, conforme a igreja viva do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tomem assento. Glória a Deus. Então, nós estamos diante da igreja que nasceu no Pentecostes, o fato. Essa igreja, meus irmãos, ela é toda trabalhada para nascer da maneira correta. Jesus Cristo escolhe, depois de uma noite inteira de oração, 12 discípulos. E ele começa a trabalhar com esses 12, embora outros tantos o seguiam, 70 e outros milhares também. Mas estes 12 foram escolhidos para serem as colunas desta igreja que haveria de ser inaugurada no dia de Pentecostes. E Jesus os instrui, dá lições tremendas, maravilhosas,
lições a respeito da ética em todas as áreas, a respeito do amor, como amar, quem amar, por que amar. Eu digo quem amar não é porque tem gente que não pode ser amada, é amar o amigo, amar o irmão, amar o inimigo, amar, né, como amar essas pessoas. E Jesus traz lições tremendas. Um destes, 12, vai negar Jesus, mas Jesus vai continuar sendo Jesus. Os Judas surgem, mas Jesus continua sendo Jesus da maneira que ele é, como sempre, o Jesus que ama, o Jesus que é amigo de todos e etc. Esse vai, mas depois, quando Jesus é assunto, os discípulos escolhem um 12º, Matias, e depois tem uma briga teológica. Eu creio que Paulo que vai ser desse 12º, mas é outro assunto. E aí, enfim, Jesus prepara estes e escolhe 3 íntimos, porque ele sabe que esses 3 íntimos vão precisar dessa experiência para estarem à frente da igreja quando nascer. E, enfim, ele vai formando e vai se apresentando, se revelando, e por fim ele abre os olhos desses discípulos para eles conhecerem, saberem claramente a respeito de tudo. E nesse tempo, Jesus, daqui um pouco, ele é assunto aos céus, foi morto. Durante 40 dias ele se apresenta aos seus discípulos com instruções novas e etc. E por último, ele diz: vão para Jerusalém e permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E dizendo estas palavras, foi assunto aos céus. Foram as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus não foi ide pregar o evangelho. As últimas palavras foi ide para o cenáculo. Então é necessário um poder do céu sobre essa igreja que a faz ser igreja. As instruções, os discípulos já tinham todas as instruções, etc., mas não tinham o poder do Espírito Santo como o batismo. Vamos falar sobre isso no decorrer das lições. E é interessante porque há um paralelo. Tudo isso que está acontecendo não está fora, não está acontecendo aleatoriamente, ocasional, por ocasião, nada disso. Está acontecendo por um propósito determinado, uma cronologia divina. Porque Jesus é apresentado na Páscoa. Ele é morto, crucificado na sexta-feira, e no domingo de manhã ele vai ser ressurreto. E é no domingo de Páscoa. Depois disso, as festas judaicas se contavam. São 7 festas judaicas estabelecidas por Deus, 3 principais que eles tinham que subir a Jerusalém obrigatoriamente, mas eles subiam por amor, cantando louvores ao Senhor, que era a festa da Páscoa, a festa das semanas e a festa do Pentecostes. A Páscoa acontecia, aí a partir da Páscoa contava-se 7 semanas, que dão 49 dias, que são a festa das semanas, Shavuot no hebraico. E as festas das semanas, quando concluía os 7 vezes 7, 49. Quando concluía os 49 dias, o 50º dia é Pentecostes. A palavra Pentecostes no grego quer dizer 50º. Então, quando desce o 50º dia, chegava o dia de Pentecostes, que aí eles tinham que trazer lá na Páscoa a oferta das primícias, lá no Pentecostes uma oferta final. E é interessante que nesse dia do Pentecostes, quando eles estão trazendo a oferta, né, a oferta dos 2 pães, por exemplo, entre outras coisas que eles tinham que ofertar, lá eles ofertavam o produto, aqui eles ofertavam o resultado do produto, né? Então Jesus foi ofertado lá na Páscoa, como o elemento principal para se acontecer qualquer coisa, qualquer história.
E aí, lá na frente, é apresentado o resultado do produto. Os pães, resultado do trigo, por exemplo, né? E aí, ali vai ser apresentado o resultado. Jesus vai trazer o Espírito Santo para aquele povo, e o resultado é a ação desse Espírito através desse povo, que vai achar esses 2 pães. Primeiro pão levedado, Israel. Pedro prega no dia de Atos dos Apóstolos, e aproximadamente 3.000, aleluia, são alcançados. A colheita é grande, mas aí Pedro vai para Cornélio, o segundo pão, e prega, e o Espírito cai sobre os gentios. Primeiro pão, salvação de Israel. Segundo pão, salvação dos gentios. E está tudo ali acontecendo dentro de algo bem formado por Deus, né? Lá por exemplo, quando Israel sai, o embrião da nação de Israel sai lá do Egito, por obra do agir de Deus, que ouviu o clamor do seu povo, o cumprir das promessas. 400 anos eles haveriam de ficar, embora tenham ficado 430 anos escravos no Egito, mas chegou a hora de sair. Quando eles saem do Egito, até o Sinai, onde vão receber a lei, 50 dias. Pentecostes. Então eles recebem a lei no Pentecostes deles. E a lei vem, e o dedo de Deus escreve nas tábuas de pedra a lei de Deus. Agora, no Pentecostes cristão, Deus traz o Espírito Santo, e o Espírito Santo escreve a palavra em nossos corações. Por isso as promessas em Jeremias, Ezequiel: e lhes darei um coração novo, que guarde a minha lei, e lhes darei a minha lei e escreverei nos seus corações. Então está acontecendo tudo isso no dia de Pentecostes. A palavra vem para nós, a unção vem para nós, o comando de Deus vem para nós. Agora nós estamos com a lei dentro dos nossos corações. E outras tantas coisas que acontecem, que são simbologias lá atrás do que haveria de ser confirmado aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e 2. E então, meus irmãos, quando Deus traz à igreja esse poder, só de Jesus não ter mandado, vamos refletir aqui juntos, só de Jesus não ter mandado eles irem pregar antes de mandar ser cheio do Espírito Santo, já tem alguma coisa forte aí, sim ou não? Mas Jesus não quer almas? Ele quer, mas Jesus não quer que o mundo saiba que Ele é um enviado, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. Muito bem, Ele quer, só que Ele quer que isso seja anunciado com evidência na vida de quem anuncia. Isso tem que ser anunciado por alguém que vai pregar e não vai desistir. Isso tem que ser anunciado por alguém que tem que entender o caminho dos pregadores, dos semeadores dessa palavra. Porque não é fácil semear a palavra da verdade, principalmente nos dias de Jesus, seria muito difícil, porque é como se anunciassem um novo Deus, porque os judeus jamais tinham o entendimento aberto para entender que Deus é um Deus triuno, que Elohim é uma palavra no plural para Deus, não por causa das ações de Deus, mas porque seriam 3 pessoas em uma. Então, é o entendimento agora que eles vão anunciar um Jesus. Peraí, como assim Jesus é o caminho? Como assim Jesus é Deus? Como assim? Porque existe um só. Eles interpretavam às vezes que Deus diz na palavra: eu sou Deus e não há outro. Só que eu sou Deus, eu sou Elohim. E não há outro, eu sou o Deus triuno, e fora de mim não há Deus. Esse entendimento é difícil para os judeus até hoje.
Só que aí, então, eles precisavam do quê? De sabedoria ou de poder? Sabedoria eles já tinham. O seminário ele já tinha passado por ele, 3 anos e meio, com a própria pessoa de Jesus Cristo. Agora eles precisavam de poder. A igreja precisa de poder. Ela estuda muito, mas tem pouco poder. Ela tem sabedoria para muitas coisas, mas pouco poder. Então, as discussões, por causa da sabedoria, se avolumaram. Você vai nos podcasts aí que tem por aí, meu Deus do céu, você fica doido. Porque tanto aquele que defende uma direção, quanto aquele que defende outra, vamos dizer assim, para não entrar nos detalhes, tem todos os argumentos para confirmar que ele está certo. Tanto aquele que está defendendo A, quanto o que está defendendo B. Sim ou não? Você faz uma reunião aí, se você colocar o gancronato de um lado, que é calvinista, e colocar o Vailate do outro lado, que é arminiano, todos vão ter argumentos pós-doutorados para isso. Então é muito saber, pouco poder. Então nós temos que buscar de Deus, não esse poder para ser melhor do que os outros, que não existe isso. Deus não dá poder para ninguém pensar que é melhor do que os outros. Não existe isso. Deus dá poder para a gente fazer a coisa certa. Deus dá poder para a gente amar da maneira certa, perdoar da maneira certa, agir da maneira certa. E a gente tem que entender essas coisas. Então, meus irmãos, o propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Nós vamos ver isso nesta lição. Então, preocupe-se muito sobre essa questão, e eu quero enfatizar isso, sobre essa questão de a preocupação de Jesus agora com esse povo, que já sabia o caminho, que já sabia a verdade, que já sabia a vida, era que eles tivessem poder para ser o que deveriam ser, testemunhas de Cristo. Ok? Então nós vamos ver aí, a natureza do Pentecostes bíblico. Primeiro, é de natureza, fala um de cada vez, senão eu fico preocupado. Primeiro tópico aí é a natureza do Pentecoste bíblico. Achou? Glória a Deus. Então, e o primeiro subtópico? Isso mesmo. De natureza. O Pentecostes bíblico é de natureza divina. Uma outra coisa boa para colocarmos aqui é que tem gente que briga até com essa questão do tema. Pentecostes. A igreja pentecostal. Bom, aqui, na Bíblia Sagrada você nunca vai ver Deus falando que a igreja é pentecostal. Assim como você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Só que a igreja que é chamada pentecostal é porque ela foi nascida no dia de Pentecostes. Então, toda a igreja cristã deveria ser a igreja pentecostal. Mas aí vem os nomes para fazer divisões, né? O diabo, ele articula muito bem essa questão de nomes e de coisas simples para fazer divisões. Não, o pentecostalismo, claro que isso tem a questão teológica, o estudo, amém. Estou falando só sobre as brigas, tá? E quando eu faço alguma observação por alto que talvez você não entenda, é porque eu estou falando só para responder a quem já entende, para não dar mais confusão. Certo? Então, meus irmãos, a igreja nasceu no dia de Pentecostes, por isso é chamada de igreja pentecostal. Mas existem várias formas de igreja por aí. Então, ela é de natureza divina, porque pelos elementos que
que se apresentaram no dia. Não foram terrenos. A Bíblia diz que foi ouvido do céu um som. Ouvido de onde? Um som do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. O que encheu toda a casa? O vento ou o som? Tem gente que já também começa a falar de vento, mas não é. É o vento, é o som como de um vento veemente, aquele barulho tremendo, e encheu toda a casa. É de origem divina. Houve uma manifestação divina naquele lugar. E não só isso, foram vistas línguas repartidas como, não é que eram de fogo, mas como de fogo. Era uma manifestação sobrenatural de Deus, que os estudiosos chamam de teofania, a manifestação de Deus. Epifania, a manifestação de anjos, ok? Então, era uma teofania. Então, essa natureza do Pentecoste bíblico é de natureza divina. Foi um mover de Deus, foi um trazer. Eles oraram até que do alto. Eles clamaram a quem? A Deus. Crendo em quem? Em Deus. Buscando o quê? O cumprimento da promessa que Jesus disse. Promessa do meu Pai, promessa que eu falei com vocês, vão para Jerusalém. Ela vai acontecer, permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, ela é de origem divina. Não levante ninguém se levante contra aquilo que vem de Deus. Ok? Glória a Jesus. Então, significa que Deus, Ele se revela a nós de maneira visível e audível. É uma realidade da teofania. E o que está acontecendo aqui? Algo semelhante que aconteceu lá no Sinai, no Pentecoste do Sinai. As trovoadas, o fogo e a glória se manifestam na montanha. Deus troveja de maneira visível. E sabe o que é a tradição? Isso aqui é muito lindo. Porque quando Moisés fala sobre a questão de Deus e do Sinai, o povo fala assim, vai lá, ouve de Deus, fala para nós, a gente obedece. E o Moisés sobe, e aí há aquela demarcação de que ninguém podia passar naquele limite, etc. Mas aí Moisés sobe, e Deus troveja da montanha. A tradição de Israel diz que Deus trovejava da montanha, e ele falava, e todos ouviam Deus falando na montanha, em 70 idiomas diferentes. A tradição de Israel. Agora você vai no dia de Pentecostes, e Deus derrama do Espírito, a presença dEle, vem e enche os aproximadamente 120. Aproximadamente 120, outra interessante coisa sobre a questão da tradição de Israel. Eles diziam que para que uma reunião, preste atenção, olhe para cá, eles diziam que para que uma reunião fosse santa e solene, no mínimo 10 pessoas de cada tribo deviam estar presentes. E no dia de Pentecostes, 120 pessoas, 10 de cada tribo, as 12 tribos, estavam ou permaneceram presentes. E aí, quando Jesus enche, porque o batizador é Jesus, e ele envia o Espírito Santo, outro consolador, outro igual a ele para estar em nós, e a igreja é cheia do Espírito Santo, aleluia. Eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cada pessoa que estava ali, de todas as nações, ouviram na sua própria língua.
eles falarem das grandezas de Deus. Olha a glória de Deus. Olha o propósito específico de Deus com a igreja. Aleluia. A igreja, ela tem condições em si mesma, estando em Cristo, de ir a todas as nações, pregar o evangelho na língua nativa de cada nação. Ela tem esse poder, mas ela precisa voltar a este poder. Isso olha o que está escrito em Deuteronômio 4:36, no final desse parágrafo da natureza divina. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A natureza do Pentecoste bíblico é de natureza divina. E segundo, é um evento, então, paralelo ao Sinai. Assim como foi no Sinai. Então, nós já falamos sobre isso, mas entenda aqui, Pentecoste, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra, de pedras. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Jeremias 31:33, segunda aos Coríntios 3:3. Também a natureza é centrada em Cristo e nos tempos finais. Quando Pedro se levanta, irmãos, para pregar, ele se levanta agora com tudo que Jesus queria que alguém tivesse. Porque todos já estavam cheios. E Pedro havia recebido de Jesus as chaves. Lembra? E aí, que chaves era essa? Do reino para ser aberto. E Pedro se levanta e prega, e a chave do reino vem e abre a porta para a salvação dos judeus. Quando Pedro vai lá na casa de Cornélio, ele tem a chave. E ele prega, o Espírito cai sobre os gentios, e a porta é aberta pela chave da pregação aos gentios. Pedro, você está entendendo? Pedro está cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito não se revela, ela revela o seu Senhor. Ela revela a obra do seu Senhor. Ela revela as palavras do seu Senhor, as verdades do seu Senhor. Então Pedro, ele se levanta e começa já a dizer: olha, vocês estão vendo estes irmãos aqui que estão como tomados pelo mosto, pelo vinho? A essa hora não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Joel, que nos últimos dias o Senhor Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E toda ali é toda a carne mesmo. E Pedro começa a pregar, fala do Cristo que foi crucificado por eles, mas do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E se apresentou com provas infalíveis, ressurreto aos seus discípulos e etc. E Pedro, então, cheio do Espírito Santo, pronto para anunciar o Evangelho, prega o Evangelho de maneira completa e ungida. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus e trazendo nesta palavra, você ouvir sobre muitas coisas da ciência, as comparações. O que aconteceu no dia de Pentecostes
com outros detalhes que você nunca ouviu, com outras informações que para você é uma novidade, e você espanta com aquilo e é informado, mas sai da mesma forma que chegou. Outra coisa é você ouvir talvez coisas menores do que estas, mas debaixo de uma unção, de uma presença, debaixo de uma ação pela palavra de Deus, através de alguém que está sendo usado. Quando é dessa forma, quando não é só o saber, quando não é só o conhecer, quando não é só as palavras de um homem, de uma mulher que estudaram, mas é um mover do Espírito por alguém, através de alguém que está cheio da presença, que recebeu de Deus para aquilo. Quando é assim, as pessoas são tomadas. E elas sentem a necessidade de dar uma resposta. Como o diabo sabe disso? Ele quer que as pessoas que estão nos bancos das igrejas ou nos lugares onde se é anunciado percam a atenção. Não se encontrem debaixo desse nível, do mesmo nível. E para elas as coisas sejam comuns, sejam corriqueiras. Não tocam na alma, porque vez ou outra está olhando para fora, está olhando para dentro, está olhando para o celular, está preocupado, eu vou fazer isso no almoço, eu vou fazer aquilo, e as distrações vêm. Mas se uma pessoa naquele culto estiver ligada, ela será tocada pelo Espírito. O Espírito agirá nela e ela vai sentir uma necessidade de dar respostas. Por isso que em muitos cultos, às vezes vem uma criança chorando, de 9 anos à frente, aceitando Jesus, dizendo, eu quero Jesus. A avó falando assim, não, vamos embora, você aceita outro dia. Não, eu não saio daqui sem aceitar Jesus. Pastora Vilcelene foi assim, 9 anos de idade, porque o Espírito tocou. Agora, o Espírito, ele escolhe pessoas para tocar, vou tocar naquele e naquele não. Não, as pessoas escolhem se querem ou não serem tocadas. Rakamassai, olha para os 120, todos foram cheios. Por que todos foram cheios? Porque a nossa defesa aqui de entendimento, por inferência, é que tinham muito mais pessoas do que 120, mas foram 10 dias, alguns foram indo embora, alguns foram fazer compra, alguns foram no mercado na hora do culto, porque precisava de fazer compra, e aí não interessa louvar a Deus, não, enquanto vai o louvor eu faço a compra, ou seja, louvor para mim é qualquer coisa. Então lá alguns foram embora e ficaram só 120, mas os que ficaram, ficaram com desejo, ficaram com propósito, ficaram obedecendo a voz do Espírito. Todos foram cheios, porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Foi isso que Pedro vai chegar para Jerusalém, na reunião com a igreja, diante dos irmãos, porque eles estavam pensando, mas foi na casa do gentio, e ele vai contar a experiência, e vai dizer do derramamento do Espírito sobre todos, e depois o batismo em águas, e ele vai dizer assim, olha, não teve como, eu descobri que Deus não faz acepção de pessoas, o Espírito é para todos, é para os judeus, para os gregos, é para os baianos e pernambucanos, é para todos, escravos e livres, homens e mulheres, bárbaros e citas, todos, o Evangelho é para os judeus e os gentios. Então, esse homem, Pedro, vai trazer a cruz de Cristo, a centralidade de Cristo, e toda a igreja, ela tem que ser cristocêntrica, toda a mensagem tem que ser cristocêntrica, todo cristão tem que ter Cristo no centro, de tudo. Ragai pedaço, é necessário entendermos isso,
para que vivamos verdadeiramente para Jesus. E além dele mostrar e revelar Cristo no centro, a mensagem cristocêntrica, ele revela o cumprimento de algo que era escatológico. Nos últimos dias eu derramarei. Então, teologicamente, os últimos dias começam de Pentecostes, Atos 2, e vai até o arrebatamento da igreja. Este é o período chamado de os últimos dias. Ok? Na revelação de Jesus Cristo. Alguém tem alguma pergunta ou rápida colocação a respeito do assunto? Não? Tópico 2, o que está escrito aí, por favor, no tópico 2. No tópico 1 era o quê? A natureza do Pentecostes. Agora, nós vamos falar sobre o quê? Primeiro a natureza, agora o propósito. Primeiro, qual que é? Como que a gente vai encontrar isso neste batismo que está acontecendo na igreja de Atos 2? Quando eles estão falando, cheios do Espírito Santo, das grandezas de Deus. Interessante que cheios do Espírito, eles não disseram raça de víboras nessa hora. Mas cheios do Espírito, eles disseram, Deus é grande, Deus é poderoso. Foi Ele, não nós, que fez estas obras lindas da existência da criação. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. E vai falando das grandezas de Deus. E você deve imaginar, irmãos, as pessoas falando em outras línguas, né? Deus é grande em português. Gadol Adonai, Deus é grande em hebraico. Big Lord, God is great. Deus é grande em inglês. E aí as outras línguas falando, Deus é grande, Deus é todo poderoso, Deus é maravilhoso, Ele é o Senhor dos céus e da terra. E quem estava falando isso? Pessoas leigas. Para nós entendermos, os galileus era como para nós os roceiros matutos que não sabem falar as coisas corretamente. E eles estavam falando fluentemente. E nós aqui mortos, às vezes, sem adorar Jesus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como pode ser isso? Nós precisamos ser revestidos novamente. Nós precisamos de um avivamento urgentemente. Então, o Pentecostes, ou o batismo no Espírito Santo, produz dentro de nós uma vida. Vou dizer novamente, quando o Espírito está em nós da maneira que deveria, eu digo deveria por causa de nós e não dele, porque o desejo dele é encher até transbordar. Quando ele está da maneira correta dentro de nós, por causa disso que eu acabei de dizer, e eu fico repetindo porque é temor de Deus, dentro de nós começa a adoração. Não é aqui que começa a adoração. Eu preciso adorar, eu tenho que adorar, se eu não adorar, eu acho que eu estou errado, porque não é aqui, é aqui. É no interior de cada um que começa uma adoração profunda. Raga Seva Ata Usama. Aleluia! Glória a Deus! E o diabo, sabedor disso, quer esfriar os cultos. Porque uma pessoa que só senta no banco e não adora e não glorifica, é uma pessoa sem vida e morta.
há de ter em nós uma reação com as coisas que Deus fala. Há de acontecer em nós, no nosso emocional, uma reação à glória desse Deus que é revelada. Se você não tem, se eu não tiver, então isso está identificando alguém que tem nome de que vive, mas está morto. Não tem reação. Quer uma prova além de bíblica que nós estamos citando? Uma prática. O dia que você se abre para Deus e adora a Deus, você não consegue ficar sem reagir a certas palavras. Eu vejo pessoas fazendo assim com a cabeça e outros assim, longe. Porque a reação é segundo o que eu estou aberto para Deus. Porque Deus não invade, Deus não obriga. Se Deus quisesse obrigar, no dia que Ele fez o homem, lá no jardim, Ele não daria opções. Eu sou o melhor, eu sou o maior, e você me ama, e você me sirva, porque não tem outro. Não, Ele dá as opções. Não toca ali, aquela árvore lá, você é livre. Se você quiser ir lá comer o fruto, você pode. Mas no dia que você comer, você vai morrer. Mas você que escolhe. Deus não te obriga a adorar a Ele. Deus não te obriga a abrir a boca e dar glória a Ele. Mas se você é dele, você vai fazer isso claramente. É o prazer de alguém. Nós somos seres emocionais. O emocional não atrai Deus, mas Deus levanta o emocional. Deus provoca reações emocionais. Por que certas palavras nos fizeram chorar tantas vezes e mesmo as palavras hoje não fazem mais? Elas perderam o poder ou nós mudamos a maneira de ouvir? Se a igreja estivesse ouvindo isso. Então, quando o Pentecostes acontece a verdadeira adoração. Eles disseram em 2:11, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico, é antibíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Atos 10:46 DCM. Quando o Espírito, 45 e 46, quando o Espírito caiu sobre Cornélio, a sua família, os seus convidados, a Bíblia diz que eles magnificavam a Deus, e os fiéis que eram da circuncisão e todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios também, porque os ouviam falar línguas e vamos lá, 1 Coríntios 14, 17, não, aqui não precisa. Da mesma forma, então, o apóstolo Paulo também fala sobre essas questões. Então, irmãos, porque nós temos que aproveitar o tempo. Irmãos, olha, adoração é sinônimo de vida. Adorar é ter Deus em si, porque Ele habita no meio dos louvores, Ele habita num ambiente de adoração, Ele habita numa alma que é voltada para Ele inteiramente, e que não abre mão disso, e que não há nada entre essa alma e o seu Deus. Você quer realizar a sua vida? Você quer sentir-se realizado com Deus? Seja de Deus inteiramente. Sem isso não há sentido. Não há encontro verdadeiro com o sentido se o encontro não for com Jesus.
Entenda isso e levante sua vida para Deus. Esquece os frios, esquece as pessoas que não querem saber de Deus, só querem saber de ter razão. E começa a se buscar dentro de Deus, e se achar dentro de Deus, e se achar voltado para Deus, ligado em Deus, conforme a vontade de Deus. Isso vai mudar toda a sua história. Então, também o propósito, além de promover a verdadeira adoração, também o propósito é poder para testemunhar. Será que a igreja de hoje está testemunhando? Perguntas para a gente meditar e buscar entender. A igreja de hoje está testemunhando mais que escandalizando, ou o contrário? A igreja de hoje está orando mais do que murmurando, ou o contrário? A igreja de hoje está mais unida do que criando contendas, ou o contrário? Porque o testemunho da igreja tem que ser um testemunho santo. Um testemunho de comunhão, porque isso você vai ver na igreja, em Atos 2, 40 a seguir. Comunhão dos santos, voltados para a doutrina dos apóstolos, não se briga com os apóstolos, se obedece. E ali, quando é voltado para a doutrina, a palavra quer dizer devotados, consagrados para obedecer a doutrina dos apóstolos. Estão ali no partir do pão, no templo, de casa em casa. Essa vida de testemunho fazia ou abria portas para que Deus pudesse acrescentar as almas que se haviam de serem salvas. Se depender de mim, eu estou unido. Se depender de você, estamos unidos. Há uma unidade do Espírito Santo em nós, ou somos a igreja que cada um quer ser e não abre para ninguém? Eu, a igreja de mim mesmo. Quando se diz no altar, vamos adorar a Deus, a igreja toda adora? Não. Quando se diz, vamos levantar as mãos e adorar, as pessoas preferem muito mais implicar, lá vem de novo, do que levantar e adorar. Coisa tão simples, se não tivesse orgulho. Se não fosse arrogante, estúpido, arrogante e estúpida. Por quê? Porque é só estudar o sentido dessas palavras. Irmãos, adorar a Deus. Testemunhar. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Nós só viveremos juntos se juntos estivermos. Parece uma redundância, mas eu quero que você entenda. Nós só viveremos juntos se juntos estivermos. E quem estará junto, pastor? Nós que temos erros, que temos falhas, que temos ignorâncias absurdas, heranças malditas de ensinamentos errados que recebemos muitas vezes, de coisas que adquirimos na caminhada, e nós estamos no processo das mudanças, das transformações, e servindo um Deus que quer tocar onde precisa ser mudado, que quer ferir onde precisa ser ferido para que haja cura. Mas a gente vive muito mais brigando do que aceitando as curas.
Testemunho é para uma igreja que vive a unidade do Espírito. Uma igreja alegre que se volta para Deus. Uma igreja que, ao contrário de ser estúpida, é cheia do Espírito Santo. E esse poder, se a igreja se voltar a isso, vai estar em nós, vai permanecer em nós. E o nosso entendimento será desprovido da carne e tomado pelo Espírito, porque teremos a mente de Cristo. Entendamos isto. E nós temos que ir, irmãos, até os confins da terra com esse testemunho. É necessário pregar o Evangelho com recurso ou sem recurso. É necessário nos levantar em humildade para obedecer a voz que ecoa nesses dias, a voz do Espírito dizendo: levantai, povo meu, a hora é chegada. Então, nós vimos, irmãos, a natureza, o propósito, e agora veremos as características do Pentecostes bíblico. Naquele dia, irmãos, da reunião no cenáculo, Jesus batizou aproximadamente 120. Agora prestem atenção nisso. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, 15:3 de João, e que seus nomes estavam arrolados nos céus, Lucas 10:20, quando eles voltaram alegres. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus mandou esperar pela experiência pentecostal, o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo é distinto da salvação. As pessoas já eram salvas. E em João, no capítulo 21, se não me engano, Jesus se apresenta ressurreto com os 11 reunidos e diz: recebei o meu Espírito. Eles já tinham recebido o Espírito regenerador lá. Outra confirmação. Mas agora, irmãos, a obra que Jesus operou salvando a nós, trouxe a nós a segunda mais maravilhosa experiência. A primeira mais maravilhosa é a salvação em Cristo Jesus. A segunda é a bênção pentecostal, o enchimento, o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Então, irmãos, dentro das características, é uma experiência específica. Glória a Deus. Você já é batizado no Espírito Santo? Eu tenho outra pergunta. Você ainda não é batizado? Você que não é, precisa. Pastor, mas eu já sou salvo em Cristo. Glória a Deus, mas você quer uma vida parada ou movimentada? Você quer uma vida sem resultados excelentes para Jesus ou com resultados excelentes? Se nós somos verdadeiramente de Deus, Ele quer ou não nos encher de tal maneira do Espírito Santo? Será que tem alguma coisa entre eu e esse Deus que eu não sou inteiramente dele? Porque quando sou, eu desejo. Mas aí você vai meditar sobre essas questões. Então, meus irmãos,
já eram. E essa bênção, quando vem, irmãos, quando a outra pergunta, a terceira pergunta, você que é batizado com o Espírito Santo, tem vivido uma vida de manutenção e crescimento? Porque o Espírito pode ser apagado. Não apagueis o Espírito Santo. Lembrem-se daquela mensagem que Deus nos deu. O diabo não tira a coroa de ninguém. Ele induz a pessoa mesma a tirar. O diabo também não esfria o Espírito Santo em ninguém, mas induz as pessoas a viverem uma vida que esfria, que apaga, que extingue o Espírito Santo. Nós fomos selados. Nós temos um penhor, que é o penhor do Espírito. Por isso o mandamento de 5,18 de Efésios, Paulo diz: enchei-vos. E a palavra ali de enchei-vos é um imperativo, é um mandamento. Todo dia nós temos que sermos cheios. É como o tanque de um carro, combustível de um carro. Está cheio, tá, andou, enche de novo. Ragaço daia, nós temos que permanecer cheio. Tem gente que chegou na metade do tanque, os que têm condição, já enche de novo, porque não gosta nem que baixe a metade do tanque. Não é verdade? É um negócio de administração. Então, querido, não deixa baixar nem um quarto. Enche de novo, enche toda manhã, enchei-vos do Espírito. E é interessante que o versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que quer dizer o mais? Quer dizer que o contrário é se envolver com contenda, se envolver com dissoluções, se envolver com fofoca. Se você observar Efésios, o contexto de 5,18 não tem nada a ver com vinho, mas com obras da carne. E as obras da carne embriagam. As obras da carne dominam as pessoas. Não se envolva com as obras da carne, se envolva com o fruto do Espírito. Enchei-vos do Espírito, se esvazie das coisas que te atrapalham de ser cheio do Espírito. Haja de tal maneira que você se dedique para crescer em Deus. Então, que esta bênção esteja sobre muitos. A característica também, uma experiência definida e contínua. Você é, porque tem gente que não é. Tem gente que fala muito mais a língua de partido do que a língua do Espírito. PT, 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 PSDB, não fala. O Espírito Santo, ele vem sem medida. Se você está começando, vai orar todo dia: Senhor, eu quero mais. Eu quero disparar nos mistérios do céu. O maior homem de Deus, depois de Jesus Cristo, quem foi? Foi Paulo. E Paulo, quando ele começa a doutrinar os dons, e não doutrinar a ação do Espírito, porque o Espírito ninguém doutrina. Tem gente querendo doutrinar o Espírito. Não, Paulo está ali, 1 Coríntios 10-12, por exemplo, Romanos também 12, ele vai citar, Paulo não doutrina a ação do Espírito, ele doutrina a igreja dentro da ação do Espírito. E ele vai falar de línguas estranhas. Tem gente que diz que a igreja não pode falar todo mundo em línguas estranhas, porque está contra o irmão. Pelo amor de Deus. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas, a igreja, ela está sendo visitada de uma maneira especial naquela ocasião, e todos estão sendo impactados, renovados, fortalecidos, cheios da graça de Deus, tocados por Deus, e Deus está movendo, como nós já vimos em tantos congressos, tantas reuniões, quando Deus decide derramar a presença e todos disparam. Será que o Espírito Santo está indo contra a palavra, enchendo a todos? Não. Quando Paulo diz, olha,
que 2 ou 3, um espere, o outro, ele está doutrinando os dons. O dom de falar com o dom de interpretar. Precisa ter ciência. Alguém levanta e fica lá, falando em língua estranha, ninguém interpreta e não há uma revelação do que está acontecendo. Paulo disse isso não. Eu prefiro falar uma palavra que todos entendam do que ficar falando em línguas estranhas. Então ele está doutrinando os dons e não o derramar do Espírito, que ninguém vai doutrinar o Espírito. Não existe isso. Agora, segunda coisa, Paulo fala assim, eu falo em línguas mais que todos vocês. Por que que Paulo está dizendo isso? Porque ele vai dizer, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então Paulo queria se edificar, então ele falava em línguas mais. Agora, falar em línguas é uma experiência tão gloriosa, que quando você é tomado pelo Espírito e sente a presença de Deus, e de uma maneira especial, naquele momento, uma oração está sendo levantada diante do Todo-Poderoso. O diabo não entende, muitas vezes a gente também não entende, tem vezes que sim, mas o diabo não entende, muita gente não entende, mas Deus está entendendo e está movendo na terra. A experiência da irmã que ouviu na igreja dela que não se falava mais em línguas estranhas. E Deus deu a ela uma revelação tremenda e começou a mostrar para ela certas coisas especiais. E entre essas coisas, Deus revelou a ela as pessoas falando em línguas estranhas. E quando falavam, Deus movia nas nações. Deus movia nas nações. Quando falava, Deus entendia, decodificava a oração e movia naquele lugar específico. Lagamassai. Eu tenho essa experiência para a glória de Jesus, por sua bondade e misericórdia. Estava orando numa ocasião e de repente Deus me mostrou um missionário fugindo, árvores desse tamanho, e ele correndo atrás dessas árvores, e eu vendo aquela cena e falando em línguas estranhas, e começava a chorar, e chorando com compaixão daquele missionário, e na minha mente eu estava dizendo, guarda ele, move nele, e Deus mostrando aquela ação, aquela coisa, e eu falando os mistérios, eu falei uma língua diferente, e de repente eu falei o nome da pessoa, que nunca mais eu dei conta de falar. Deus movendo, eu vou conhecer esse irmão na eternidade, em nome de Jesus. Uns orando pelos outros, ao invés de ficar murmurando, reclamando da vida. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, o meu dinheiro. Deus, o meu carro. Deus, não, abre essa boca e deixa o Espírito Santo tomar. E quando você dá, você recebe. Enquanto você semeia, você colhe. Enquanto você ministra o espiritual, a Bíblia diz que vem o material da Gabás e Arai. E aquela irmã teve, aí ele disse assim, ela disse para Jesus no sonho que era como uma luz muito forte e etc. E ela disse para Jesus, Senhor, mas na minha igreja diz que cessou as línguas, que havendo línguas, cessarão. Aí ele diz assim, mas como está escrito lá na minha palavra, quando diz assim, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Você já me conhece perfeitamente, inteiramente? Você já tem toda a revelação perfeita? Diz, não. Então as línguas continuam. O diabo tem feito apagar as línguas. Porque enquanto você pensa que não é muita coisa, o diabo sabe que é coisa demais. Você escutou não, né? Vou falar de novo para ver se você escuta. Enquanto você pensa que falar em língua é coisa de sem importância, o diabo sabe que a importância é muito grande. Quando você abre a boca cheio do Espírito Santo e fala os mistérios e se edifica e rasga uma glória de línguas estranhas para o céu, aleluia, e uma oração chega e a ação de Deus chega em resposta na terra.
e às vezes até na sua casa, e às vezes para um filho que saiu, e Deus quer agir e falar da maneira certa as orações. Entenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em línguas, né? Todos foram cheios e começaram a falar em línguas. Agora preste bastante atenção a respeito disso. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê as evidências. Aí lá na casa de Cornélio, todos foram cheios e começaram a falar em línguas. Aí você vê em Atos 19, todos foram cheios e começaram a falar em línguas. A evidência é falar em línguas. Mas não quer dizer que Deus não possa batizar sem que isso aconteça. Deus é livre. Nunca doutrine Deus. Deus faz o que Ele quer, como Ele queira. Então eu creio, por exemplo, que há pessoas em outras igrejas que as igrejas, as lideranças, dizem que não pode falar em língua, etc., que Deus encheu do Espírito Santo, sim. Deus encheu, sim, e está lá cheio do Espírito Santo. Só que não fala em línguas para não provocar escândalos. Mas está cheio, porque Deus ninguém impede. Agora nós somos pentecostal. Não há motivo nenhum para Deus não te encher e você não falar em mistério. E falar em línguas, pode ser que você fale uma vez no dia que foi cheio, não fale mais, mas tem os dons. Porque é Deus que também escolhe e depende da manutenção. Mas Deus quer dar essa evidência no meio de nós. Entendido? E isso, quando Deus batiza, irmãos, não quer dizer que isso é uma alegria que veio, então eu estou muito alegre, então eu estou sentindo muita coisa boa, então eu fui cheio. Não, isso é presença. Presença. No nosso meio aqui, quando você é cheio, você sabe. Você fala os mistérios dos céus. Deus não tira os dons para nós, porque nós somos abertos a eles. Todos aqui, aleluia, são pentecostais. Entende? Amém? Pastor, eu sou muito tímido, busca ser cheio. Pastor, eu tenho dificuldades, busca ser cheio. As coisas se resolvem sendo cheios. Quando a gente é cheio, tudo se resolve. E também, irmãos, eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu tenho muito amor. Não, o amor também não tem nada a ver. O Espírito Santo, ele veio para nos batizar, da forma que estamos falando, para nós sermos testemunhas e sermos adoradores. O resto a gente já recebe tudo pelo Espírito Santo que está em nós. Ok? Alguma pergunta dentro desse tema, que eu sei que às vezes é polêmico para muitas coisas que se ouvem. Temos alguma pergunta? O Daniel tem uma pergunta. O Tiago vai correr aí, mas não vai tropeçar. A Bíblia diz em Romanos 5,5, vamos lá, DCM, Romanos 5,5. Quando a gente tem o Espírito Santo, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está, o que quer dizer está? Está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A presença do Espírito vem com os caracteres de Cristo Jesus. A presença do Espírito em nós já provoca que sejamos pessoas imitadoras do Senhor. Sim, Daniel. Pai, Senhor, igreja. Pastor, eu tenho uma dúvida, é o seguinte. A igreja primitiva, essa igreja que surgiu no Pentecostes, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo, né? E todos tinham uma só mente e um só coração, né? Como diz a Bíblia. Hoje a gente vê pastores mesmo na internet, cheios do Espírito Santo, Hernandes Dias Lopes, né? Por exemplo, pega o senhor, por exemplo, fazer uma comparação, uns acreditam nos dons, outros não acreditam. Se o Espírito é o mesmo que age nos dois, eles não deveriam ter o mesmo entendimento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, os dons idiomáticos lá do Pentecostes, eles sumiram, cessaram? O que aconteceu? Que a gente não vê mais nas igrejas pessoas falando em línguas, por exemplo, o inglês, o espanhol, né? Eu tive uma experiência na escola, uma vez eu era bem novinho, tinha uns 10 anos,
uma menina acordou falando espanhol. E ela passou 60 dias ali sofrendo, falando espanhol. Todo mundo fazendo bullying com ela, né? Porque ela não falava mais o português. E ela não conseguia falar português, só falava o espanhol. Isso aí seria o dom idiomático, alguma coisa assim? Porque na época de criança isso ficou na minha mente, né? E quando eu vejo a Bíblia, o Pentecostes, por exemplo, as pessoas falando no idioma que o pessoal escutava e entendia na língua deles, né? Eu lembrei na hora desse episódio. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Excelente pergunta. A questão do pastor Hernandes Dias Lopes é um dos pastores mais equilibrados que temos hoje no Brasil. É equilibrado para o Brasil e para as nações. Ele é avivalista, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem um equilíbrio muito grande na maioria das coisas, e eu digo 90% para dizer pouco, e ele acredita sim nos dons, ele não é contra os dons, só que ele tem muita coisa debaixo dele para responder. Então, eu entendo muito o equilíbrio dele e o porquê que ele faz de certas formas. Tem hora que ele prega, por exemplo, na Assembleia de Deus sobre avivamento, ele prega mais cheio do que muitos pentecostais, falando verdades profundas, bíblicas, teológicas, falando que devemos isso e aquilo, e a própria denominação dele não vive muito daquilo. E ele sabe disso, ele é uma pessoa equilibrada. E entendo as limitações por causa de onde ele está e o que ele tem que defender. Mas eu creio que o pastor, não estou falando que sim, que o pastor Hernandes Dias Lopes fala em língua estranha. Eu creio. Só que ele tem suas responsabilidades. Agora, uma coisa que outro pastor, Luiz Saião, pastor batista, ele já fez vídeos abertamente que não crê que os dons cessaram. E ele fala aberta e claramente sobre os dons. Então, são irmãos credenciados que falam a respeito de assuntos complexos para a igreja de hoje, porque tem muita briga teológica por exemplo, calvinistas e arminianos, por favor, meu Deus do céu, e etc. Quando as pessoas são, por exemplo, Augusto Nicodemos é cessacionista. Então, nós estamos falando de nomes, por isso estou citando. Ele é cessacionista, não crê. Então, é uma convicção dele pelo intelecto dele. Tem coisa que eu creio que o Espírito Santo quer convencer ele. Porque se eu falar que cessaram os dons, eu digo que Deus perdeu o poder na terra, que Deus não move na terra. Se eu falar que cessaram os dons, eu estou mentindo, porque Deus me usou em vários congressos, curando pessoas de maneiras terríveis, tremendas. Pessoas que tinham 22 anos que não respirava, pelo nariz passou a respirar. Pessoas que os pés eram tortos, desentortou na hora. Pessoas que estavam com câncer, o câncer desapareceu na hora. Pessoas que o braço estava mais grosso do que quase própria barriga, e na hora Deus murchou o braço da pessoa. Milagres assim, pessoas que Deus encheu a boca de dente de ouro. Eu vou negar Jesus? Ah, não, é porque foi o diabo que fez, não foi Deus. Ah, e o diabo tem dons e Deus não tem. Que arrogância, né? Então tem muita coisa que a gente tem que entender, e que, principalmente, para ser salvo, eu preciso de quê? Viver em Cristo e para a glória de Cristo e pronto. Sendo arminiano, calvinista, pelagiano, seja o que for, agustiniano, seja o que for, você está em Cristo, está vivendo em Cristo, está lutando todo dia para agradar o Senhor acima de tudo, você vai ser salvo. Agora, estas outras doutrinas, cabe muito da dedicação de cada um, da vida de clamor de cada um, da busca de cada um, do interesse de cada um, do que está aqui em cada um. Por exemplo, Tomé andou com Jesus, sim ou não? Jesus falou para Tomé que ia ressuscitar, sim ou não? O Tomé disse que não acreditava se não tocasse. Aí Jesus chama ele na frente para vem cá, mano, Tomé, toca. E agora? Tomé era menor que os outros discípulos? Não, o entendimento dele que era pior que o dos outros discípulos a respeito disso. Mas ele era um homem de fé. Ele queria morrer por Jesus agora mesmo em João 10. Amém? Então são muita coisa.
Idiomas, sim, ainda Deus usa, mas não como foi lá. Mas eu creio que Deus queria usar. Mas a igreja de hoje não está se levantando para isso. Quando eu estava em Israel, Deus me usou falando o hebraico de uma maneira tremenda. E a irmã Carla Damasceno chegou para mim: rapaz, você falou em hebraico. E eu entendi e tal. Então, o outro estava pregando, o pastor Edson estava pregando, falou em alemão, o alemão entrou na igreja e aceitou Jesus. Então, Deus está usando sim, só que a igreja de hoje, Daniel, precisa levantar. É preciso parar com desunião, com fofoca. Por que fez isso? Por que falou aquilo? Por que aquela pessoa que foi para o banco e aquela outra não foi para o banco? Por que não sei o quê? Está preocupado com administrar a igreja. A igreja tem que estar preocupada em administrar a sua vida com Deus e ser cheia do Espírito Santo. Entendeu, Daniel? E tem pessoas que Deus age aleatoriamente por casos. Por exemplo, na época do G12, foi uma bagunça tremenda, mas teve coisas que Deus deu experiência. Tem pessoas que começaram a falar espanhol e falou muito tempo. E não conseguia falar outra língua. Coisas do Espírito Santo. Mas são coisas específicas. Tem uma pessoa lá em Minas Gerais que fala o japonês e o inglês, acordou falando tudo isso. Como é que você vai explicar isso? São dons de Deus que Deus faz e Deus chama a atenção do jeito que Ele quer chamar a atenção. As coisas polêmicas e difíceis eu deixo para Deus explicar na eternidade. As fáceis eu me levanto para Ele e me encho do Espírito Santo. Yes? Ok. Ok, então, meus irmãos. Então, conclusão. Vamos para a conclusão? A lição de hoje está te edificando? Está trazendo esclarecimentos? Ok, se você está duvidando de algo, ou tem dúvida, não vá sem esclarecê-la, é só levantar a mão. Conclusão, como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho no mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que ir no mundo todo e anunciar o Evangelho. Olhe para frente. Sim? Sim ou não? Diga, nós temos que ir ao mundo todo e anunciar. Vocês conseguem repetir ou não? E anunciar o Evangelho a toda criatura. Diga, nós temos. Diga, nós temos. Eu tenho. O que nós temos é a responsabilidade, parece que é dos outros. Essa responsabilidade começa em você. Começa em mim. Ao mundo todo. No mundo todo. Então nós temos que pegar essas ações malignas e jogar na lata do lixo do inferno. E nos unir como pessoas de Deus que somos. Nos unir para um bem maior, que é glorificar Jesus, que é adorar Jesus, que é anunciar o Evangelho, que é viver para a glória de Jesus. Está entendendo? Fique sobre os pés. Glória a Deus, irmã Hermínia. Muito boa lição, estou aprendendo muito, glória a Deus. Deus abençoe. Sebastião Silva, Deus abençoe todos que estão acompanhando. Kleber, glória a Deus, irmão Kleber, desde de Paris, na França, irmã Suelen, forte a palavra, glória a Deus. Deus abençoe Isabel Cerbeto, o John está por aqui, irmã Heloísa.
Mas Luísa está meio triste, Johnny. Ó, não demora não, hein? Deus abençoe desde a China, nosso irmão Johnny. Ormezinda, Deus abençoe, Alves. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para antes de esperar dos outros, nós nos levantarmos em Cristo, nos colocarmos posicionados. Jesus está voltando, pobre de quem não estiver esperando isso, porque Ele está voltando, e Ele está pronto para mover algo novo no meio de nós, mas isso só vai acontecer em quem se levanta para. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tudo, pela lição desta manhã, pelo conteúdo da lição e pelo que o Senhor trouxe e acrescentou a nós na inspiração desta lição. Que o Senhor nos guarde o internauta, a internauta, que o Senhor nos esconda em Ti, que nós possamos dar ouvidos à palavra, corações para a Tua palavra, pés para a Tua palavra, vida para a Tua palavra, e assim nos domina e unge e usa para a honra e glória do Teu nome, a nossa oração em nome